Irmãos, vamos olhar para o nosso texto? Atos 8:14 é onde nós vamos começar hoje. Vamos recomeçar, né? Estamos olhando aí os eventos em Samaria, como a palavra de Deus chegou a Samaria, como que a palavra de Deus se espalhou de Jerusalém para o mundo. Ela vai se espalhar pelos quatro cantos e vai chegar aqui em Campos, né? Mas por enquanto ela ainda está ali em Samaria. Chegando a Samaria, e a igreja está avançando ali no meio daqueles que eram completamente desprezados pelos judeus. Nós vimos na semana passada, e nós demos uma ênfase aqui por conta da perícope anterior, do 9 ao 13, né? Que vai nos apresentar aqui Simão, o mago, que iludira o povo de Samaria muitos anos com suas magias, com suas feitiçarias, né? E quando Filipe chega ali, prega o evangelho, ele se ajunta a, a, a Filipe e àqueles que se converteram e que creram. Inclusive, diz o texto que ele abraça a fé e é batizado, e aí a gente ficou naquele dilema aqui no estudo, né? E aí, será que Simão era um crente verdadeiro, né? Será que ele era um verdadeiro crente um, ou apenas estava experimentando, né, um momento diferente na sua vida? E aí nós tivemos aqui as nossas percepções, os irmãos deram aí seus posicionamentos, a gente discutiu um pouquinho sobre o tema, foi bom. Eu creio que pôde agregar o nosso entendimento, expandiu a nossa mente, né, para olhar para o texto bíblico e de uma forma mais crítica e procurar entender o que se trata o texto. E é muito bom quando a gente pode se debruçar assim diante de um texto bíblico e ir a fundo dele, né? E procurar tirar ali os pormenores, tirar as dúvidas e discutir com os irmãos acerca de todas essas coisas. Nós não encerramos ainda o assunto de Simão. Os irmãos devem se lembrar, e até porque o texto que vem a seguir não é o nosso alvo aqui hoje, mas essa perícope que a gente está entrando aqui, a partir do verso 14, ela vai trazer de novo Simão. Simão vai aparecer de novo na história, mas agora vivendo uma situação diferente, uma situação complicada, que leva, ou que nos levou àquele debate na semana passada, né? A gente antecipou um pouquinho o que, o que falaremos na próxima quarta-feira ainda, se Deus assim nos permitir. Mas o que acontece então é que depois de Lucas narrar essa grande entrada de Filipe em Samaria e a grande conversão daquelas pessoas, praticamente a cidade inteira se converte. Há um movimento maravilhoso ali naquela cidade de fé em Jesus. Ele vai agora direcionar a sua lente para Jerusalém, porque chega lá em Jerusalém a notícia do que está acontecendo ali em Samaria. E diz o texto, então, vamos ver o verso 14, acompanhe aí a leitura, as seguintes palavras: ouvindo os apóstolos, lembremos os 12 que estavam ali, né? Que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então, até aqui. O verso seguinte é o que a gente antecipou um pouquinho, né, na semana passada. Mas hoje nós vamos ficar aqui até o versículo 17 apenas, que narra
a chegada dos apóstolos ali em Samaria, Pedro e João, e acontece algo aqui curioso. Os irmãos já devem, ao olhar para o texto, perceber o que há de curioso, tão curioso nesse texto, porque essa partezinha, esses poucos versículos, eles foram alvos ao longo de toda a história do cristianismo de alguns debates, e geralmente acerca do batismo. Então a gente tem aqui, irmãos, algumas linhas, algumas posições teológicas que foram debatidas ao longo da história da igreja. E a pergunta que vai nos surgir, a primeira delas aqui, é por que esses samaritanos que creram em Jesus, eles receberam o batismo da forma como receberam. E eu vou explicar isso aqui. Por que essa pergunta aqui, essa questão sendo levantada? Porque há alguns posicionamentos que são naturalmente apresentados aqui quando você se volta para o texto e faz perguntas para ele, você procura entender o que está acontecendo aqui. Algumas pessoas, ao longo da história, chegaram a dizer que usaram esse próprio texto aqui para afirmar que a forma correta do batismo é o batismo executado no nome de Jesus. Não sei se você já teve que lidar com uma situação assim. Mas há pessoas que dizem, olha, o certo é ser batizado em nome de Jesus. Mas você também já ouviu aqueles dizerem assim, não, o certo é batizar como? Em nome do Pai, vamos lá, do Filho. E aí? Qual que é o certo, né? Então, alguns olham e falam assim, está vendo? Olha, na história da igreja primitiva, isso era muito comum, porque, de fato, as narrativas de batismo em Atos, elas sempre são apontadas para a pessoa de Jesus. Então, alguns defensores da forma de batismo, né, dessa maneira, em nome de Jesus, eles usam esse texto aqui para dizer, está vendo aí? A igreja, no início, batizava em nome de Jesus. Se os irmãos olharem, por exemplo, a pregação de Pedro lá atrás, no capítulo 2, né? Quando o Espírito Santo desce sobre eles, e aí ele diz o que? Arrependei-vos, né? E sejam batizados, né? Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do... Está escrito isso lá? Está escrito como? Em nome de Jesus, né? Paulo vai falar isso no capítulo 19, capítulo 10, a gente vê essas coisas também. Então, eles defendem assim, olha, batismo tem que ser feito em nome de Jesus. Geralmente, os unicistas, ou aqueles que defendem uma visão, ou que não aceitam a fórmula trinitariana, querem adotar esse ponto. Olha, o batismo tem que ser feito em nome de Jesus, porque a igreja, no início, batizava em nome de Jesus, meu Deus do céu. Tanta coisa para discutir, né, irmãos? Tanta coisa para discutir, eles vão discutir sobre isso. Aí, os que defendem a forma bíblica de batizar trinitariana dizem o seguinte: não, usam esse mesmo versículo para sustentar o ponto de vista deles. Qual é o argumento que aqueles que defendem ou se opõem a essa forma de batizar apenas em nome de Jesus e acolhem a ideia do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles adotam? Qual é o argumento que eles usam no texto? Simples. Quer falar? Dá a sua sugestão, então, irmão. Uhum. Uhum. Aham. Ordem, né? Enfim, mas assim, o argumento que é usado para defender esse outro ponto de vista aqui, que
é contrário a essa defesa primeira que eu apresentei, é que, olha, tanto é correto batizar em nome da Trindade que o batismo feito apenas em nome de Jesus é um batismo deficiente. E o que eles argumentam com isso? Eles argumentam que o fato deles não terem recebido o Espírito Santo até então é por causa disso. E aí? O que vocês acham? Vão ficar do lado de quem aí? De qual lado você ficaria? Eu vou ficar com Jesus. Vou ficar com a Trindade, porque com a Trindade tem. Né? É mais completinho, né? Vem um pacote completo. A gente pensa que ele vai fazer uma boa defesa, aí joga tudo pro chão, né? Uhum, uhum. É uma. Assim, a forma instruída é em nome da Trindade. Só que o que Lucas está procurando fazer aqui no seu texto, ele quer simplesmente mostrar as ações práticas do desenvolvimento da igreja no cumprimento da ordem. Ele não está preocupado com isso. Né? De toda vez ir lá falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? É isso. A ordem já foi dada lá atrás. Já está entendido. Mas então, se eu não falar as palavras mágicas da Trindade, não valeu o batismo. Você prestou atenção quando você foi batizado? Hã? Olha lá, né? Você prestou atenção? Vai que de repente não falou, né? Hã? Aí tem que rebatizar. Eu acho que é por isso que tem gente que ainda está meio, né? Dá muito trabalho. Eu procuro, quando eu lembro, fazer, né? Mas pode ser que eu tenha esquecido alguma vez, né? Mas é em nome de Jesus. Em nome do Papa, jamais, né? Mas em nome da igreja, em meu nome eu te batizo. Nossa, né? Não é isso. Mas como é que ele derruba, como é que o argumento se torna um argumento tosco, falho? Porque ele usa ele diz, olha, a explicação pela qual eles não receberam o Espírito Santo na hora que eles creram foi porque eles receberam o batismo só em nome de Jesus. Aí é teologia de botequim, né? Aí sentou na mesa do bar e começou. É, não entendi como. Sim. Entendi. Cadê? Vamos ver aqui. Mas somente haviam sido batizados. Aqui está falando a respeito de dois batismos, né? Da ideia de um. Aqui é o outro ponto que a gente vai entrar. A ideia aqui é que eles não tinham recebido ainda, de fato, o dom do Espírito Santo. O que eles receberam foi somente o batismo nas águas. Essa é a ideia. Né? É isso aí. Uhum, uhum. Mas o argumento que eles usam é um argumento falho por causa disso, porque ele diz, olha, a polêmica gira em torno do que aqui? A polêmica está ao redor do fato desses cristãos não terem recebido o Espírito Santo ainda. Nós sabemos, a Bíblia ensina isso, que quando você é convertido ao Senhor, o Espírito Santo é dado imediatamente ao crente. Isso é regeneração. Né? Como é que pode essa turma, então, creu, foi batizado, estava lá, todo mundo feliz, alegria em Samaria, festa em Samaria. E de repente chega lá Pedro e João e percebem que eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda. E aí, o que eles alegam aqui? Eles não receberam o Espírito. Qual é a resposta que os teólogos da mesa do bar, né, eles dão? Eles não receberam o Espírito Santo porque o batismo deles não valeu. Foi um batismo só no nome de Jesus. Tinha que ter falado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, aí não dá para, né, brincar com isso. Fala aí, Neri. Hum,
Isso é Paulo em Éfeso, né? Foram. Porque o batismo que eles receberam não era o batismo cristão, era o batismo de João. E a gente precisa fazer essa distinção, gente. O batismo de João não é o batismo cristão, tá? É diferente. O batismo cristão ele é inaugurado em Jesus. Então, esses aqui que Paulo encontra lá em Éfeso, o Neném leu aí, eles eram discípulos de João que, assim, já vinham manifestando a fé em Jesus, mas não ouviram falar diretamente do evangelho na sua plenitude. Eles estavam naquela expectativa messiânica ainda, joanina, né? Joanina que eu falo de João Batista, né? E por causa disso, eles ainda não poderiam ser considerados batizados no batismo cristão. O batismo de João é o que a gente vê na Bíblia, é o batismo de arrependimento, um batismo preparatório para a chegada do Messias. É uma preparação no coração, demonstrada de forma visível, de que eu estou aguardando o Messias, eu estou esperando o Messias e vivo nessa expectativa. Tá? Então, quando Paulo diz, olha, sejam batizados, por que ele faz isso? Porque ele entende que aqueles ali não eram cristãos ainda, eram seguidores de João Batista, tinham uma expectativa messiânica, provavelmente já ouviram falar de Jesus como Messias, mas tanto é que eles nem. O que é Espírito Santo? Que negócio é esse? Não estou entendendo nada, né? Certamente falaram isso, né? Fala, Leandro. Não, eles nem eram crente, eles não eram cristãos. Eles eram crentes assim, criam no Messias por vir. Provavelmente já sabiam que o Messias tinha vindo. Lembra que eu falei com vocês que o ministério de João foi muito grande? João, quando ele escreve seu evangelho, ele tem a preocupação de, no primeiro capítulo, mostrar logo isso. Houve um homem enviado por Deus chamado João, lembra disso? Ele veio como voz, ele não é o Messias. Por que ele fala isso? Não é ele o Cristo. Inclusive, ele dá o testemunho, né? Apresenta várias vezes João Batista dando o testemunho. Não sou o Cristo, ele é o Cordeiro. Aí no outro dia, ele é o Cordeiro. Vai, já falou, João. Não, mas só para você ter certeza, ele é o Cordeiro. São vários testemunhos que são dados. Por que João escreve isso? Por que ele dá tanta ênfase aqui no seu evangelho a essa questão? Porque o ministério de João, de fato, foi muito grande. E as pessoas tinham uma certa resistência de abandonar o seu ministério. Você lembra daquela intriga que houve entre os discípulos de João e os seguidores de Jesus acerca do batismo, que a gente estudou alguns dias atrás, na exposição de domingo, né? Porque eles se sentiram doídos. Ele está ganhando mais gente do que o senhor. O que João falou para ele? Aí é o último testemunho de João, né? Quem tem o noivo, né? Participa, desfruta da noiva, é o noivo. Eu sou apenas o amigo do noivo. Eu estou aqui como aquele que introduz o casamento. Importa que ele cresça e eu o quê? Diminua, mas a gente sabe que o ministério de João vai diminuindo, mas não diminui tanto assim, não. Porque eu até falei com vocês isso, né? É difícil a gente mudar convicções religiosas, posições teológicas que a gente tem. Quando a gente abraça uma convicção teológica, é difícil a gente soltar dela. A gente tem que estar bem persuadido. Então, como João teve um ministério tão forte que atingiu até
até a parte mais governamental do reino, ali da Judéia, foi influência até nos meios do palácio, a gente vê que o ministério dele teve um poder muito grande. E aí, esses discípulos que Paulo encontra, quantos anos aqui? Agora, muitos anos em Éfeso, talvez aí uns 15 anos depois, você vê que ainda tinha discípulos de João lá, batizado no batismo de João. Ó, vocês são de onde? Nós somos do João. Aqui é a comunidade São João Batista, igual essa aqui, não é? Aqui do Capão. Nós somos do São João Batista. Ah, é? Mas vocês não receberam o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo o que é isso? Nós nem sabemos o que é isso. Pregou o evangelho, eles se converteram, agora sejam batizados, né, receberam o Espírito Santo. Enfim, é isso aí. João Batista, sim, no ministério de Jesus ainda, né? Deixa, e essa turma não vai, muita gente não vai atrás de Jesus. Muita gente continua, não, João Batista que é o cara, vamos seguir ele, somos da igreja dele, acabou. A gente nunca vai abandonar João Batista. E ficaram, né? E parece que é o que está acontecendo aqui. Então, gente, voltando aqui para o nosso ponto, né? Era considerado isso, olha, esse batismo aqui não vale. E a prova que a gente tem que esse batismo não vale é porque eles não receberam o Espírito Santo, teve que vir os apóstolos para corrigir o erro. Só que não é dito nada que eles são rebatizados. Você vê isso no texto? Se a gente olhar em Atos 14, a gente não vê assim, ó, Pedro e João chegam lá e faz lá uma investigação. Não receberam o Espírito Santo. Se for batizado em nome de quê? De Jesus. Então tem que batizar de novo. Vamos batizar de novo, agora vai dar certo. Não é, o texto não fala nada sobre isso. Então, gente, são argumentos que não se sustentam. Tá? O Senhor nos ensinou a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu for batizado em nome só de Jesus, o pastor esqueceu de falar. E agora? Qual o problema? Não há problema nisso. É claro que não é a forma que expressa numa dimensão maior o significado do batismo, dessa união. Mas ok, gente, né? Vamos arrumar problema por causa disso. E muitos dos problemas surgiram a partir daqui. Há outros que levantam a seguinte questão: olha, esse texto é a prova final de que há dois batismos. O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Aí usa esse argumento, né? Está vendo só? Eles não tinham recebido o Espírito Santo. Como é que pode? Se o Espírito Santo é dado quando o cristão ele crê em Jesus, e não há dúvidas de que esses homens eram crentes já, e eles receberam o Espírito Santo, então isso significa o quê? Né? A gente vai levantando essa ideia, né? Bem, já que é assim, então a gente vai criando um sisteminha, empiricamente a gente vai construindo, fazendo um silogismo, né? E a gente chega nessa tesezinha. Então, já que é assim, então trazendo isso. Há dois batismos, mas o texto não mostra nada disso. E a gente vai olhar a realidade, por que isso aqui acontece. Nós temos uma resposta bíblica expressa por que isso aqui acontece. Isso acontece aqui, em lugar nenhum mais. Há uma resposta clara, exposta na Bíblia para isso? Não, irmão, não há. Mas nós podemos inferir o porquê isso aconteceu. Tá? Então, essa é uma questão que é levantada. Olha, o batismo com o Espírito Santo é um segundo batismo e ele existe, e a gente também não nega que haja esse tipo de batismo, né? Que é, para a gente, o que é o batismo com o Espírito Santo? É a introdução do crente no corpo de Cristo. Não é isso que Paulo fala? Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo Jesus. Então, é a inserção do crente na igreja. Todo crente tem o Espírito Santo. Todo crente. Ele recebe, ele é batizado no Espírito Santo.
É claro que a ideia aqui não é essa, né? É de dar evidência aqui a dons carismáticos. Mas o texto aqui também não fala, irmãos, de nenhuma manifestação de dons carismáticos. Nós podemos sim olhar para o texto e presumir que algo ali de diferente aconteceu naquele momento. E eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque o versículo que nós vamos estudar na semana que vem, que é o versículo 18, a partir daí, a gente vê uma movimentação de Simão em querer também ter esse poder. Podemos presumir que no ato da imposição de mãos, algo pode ter acontecido de espetacular que chamou a atenção de Simão e falou: caramba, que negócio é esse? E aqui a gente tem um ponto a favor daqueles que são contra a conversão de Simão. Deu para entender aqui? Ficou meio complicado, né? Por quê? Porque Simão parece aqui que, acho que está bem claro, né? Que ele não recebeu esse dom. Dá a impressão que ele ficou de fora. Pedro e João foram lá e colocaram as mãos lá sobre o povo, puseram. E isso é um ato também que a gente só vê aqui, basicamente, né? De uma forma mais evidente. E Simão fica assim, vê todo mundo, né? Ali, houve dons de línguas, talvez ali, a Bíblia não fala. Pode ter acontecido? Pode. Aqui a gente chama de Pentecostes samaritano, né? Samaritano. Então, pode ter acontecido essas manifestações como lá atrás? Pode ter sido. Pela reação de Simão aqui. Fala assim, pô, me dá esse poder também, eu quero, esse a gente vê depois. Mas, enfim, o que acontece aqui, queridos, é que eles não recebem, eles recebem o batismo, mas não tinham ainda sobre eles o dom do Espírito Santo. Né? E aí o verso 17 vai mostrar que então lhes impunham as mãos e recebiam estes, ou seja, os samaritanos, né, o Espírito Santo. Então, é evidente aqui, isso deixa a gente um pouco confuso, né? Por que isso aconteceu? Bem, qual é a resposta que nós temos para essa questão que está surgindo aqui? É que a necessidade de os apóstolos estarem ali presentes para inaugurar a missão da igreja para além do povo judeu se faz necessária porque o Senhor deu esta ordem, essa incumbência aos apóstolos. E quem é que pregou para os samaritanos? Vocês vieram aí, gente, nas últimas... Filipe, né? Filipe, ele era o quê? Ele era um diácono, né, de Cristo, ele foi um evangelista depois, né? Você vê considerado como um evangelista. Assim, será, queridos, que a razão seja essa? Né? Será que o fato de Filipe ter ido lá e não ser um apóstolo, não fazer parte do colégio apostólico, foi necessário essa manifestação posterior? Então, muitos estudiosos acreditam que sim, porque essa inauguração da missão da igreja, ela parte dos apóstolos. E Filipe vai aqui, claro, ele recebeu imposição de mãos, né, dos apóstolos. Ele tinha, como todo crente, o sacerdócio universal. Todos nós podemos fazer isso. Mas ele não era um apóstolo de Cristo. E essa inauguração entre os samaritanos, essa manifestação desse derramar de Deus, provavelmente precisava vir pelos apóstolos. Por que isso? Para confirmar a palavra pregada por eles e para definir
os contornos da igreja também no aspecto gentílico até. Porque lembremos que os samaritanos eram judeus, mas eram meio judeus. Então as portas estão se abrindo e Pedro e João, como apóstolos, vêm para trazer essa confirmação de que, aqueles homens ali, mulheres, eram de fato cristãos, eram de fato crentes em Jesus. Então eles impõem as mãos sobre eles como apóstolos e o Espírito Santo vem. Quando é que isso vai se repetir? Vai se repetir lá no capítulo 10. Mas vai se repetir de uma forma diferente, sem imposição de mãos, mas vai se repetir através de um apóstolo que é Pedro também. Depois, no 19, com o próprio apóstolo Paulo. Mas aqui, então, com Filipe, não. Parece que a necessidade dos apóstolos irem em Samaria é exatamente para confirmar e estender a mão e a entrada da igreja, a entrada à igreja aos samaritanos também, rompendo aquela barreira cultural que existia, ok? Para quebrar essa separação e mostrar, olha, nós estamos aqui e nós estamos confirmando que o que aconteceu aqui é obra do Senhor. E a prova disso é que o Espírito Santo é dado a vocês agora, tal qual foi dado a nós judeus lá atrás. Lembremos o contexto do povo samaritano. Isso era importante, por quê? Porque a cultura religiosa entre os samaritanos era uma cultura muito contaminada. Era uma cultura que tinha uma base misturada, de maneira que, se essa confirmação não viesse, seria muito possível esse movimento que Filipe inaugura ali se descambar para um erro também teológico, doutrinário e religioso. Futuramente, né, ficar tudo contaminado, vamos colocar assim, teologicamente, por causa da herança mística daquela cidade. Então, crê-se que a ida dos apóstolos ali para impor as mãos e certificar, está acontecendo isso lá, vamos lá ver. Vamos dar o aval, vamos ver se realmente eles creem como Jesus nos ensinou ou ensinou que deve ser crido. E eles viram, olha, realmente é isso. Vamos confirmar isso. Então, não. Realmente, esses aqui são crentes. O próximo episódio vai ser com gentio puro mesmo, que é Cornélio. Tá? Então, essa necessidade aí. Fala, Otávio. Sim. O eunuco. A prática do batismo era uma prática que todo aquele que era comissionado pela igreja para realizar podia fazer. Filipe, quem batizou os samaritanos? Certamente foi Filipe. Pedro e João só chegaram lá para impor as mãos e ministrar o Espírito Santo sobre eles. Sim, sim, porque isso já tinha sido derramado, né? É. Parece que ele queria ministrar isso. Pode ser também que ele tenha recebido e ficou assim, caramba, eu também quero para mim e para poder fazer também, né? Ministrar aos outros. Mas a ideia que o texto dá é que ele está querendo participar do ministério, porque a palavra que é usada ali
quando Pedro diz, você não tem parte nesse ministério, né? Onde é que está aí? Cadê? A gente já está entrando lá, né? 20. Então, cadê? Então, a palavra que é usada para ministério aqui é logos. Você não tem parte nessa palavra. E aqui foi traduzido como ministério. Né? E aqui seria o quê? O ministério da palavra de ministrar mesmo, de participar dessa realidade. Né? Mas aqui, no caso, é para manifestar esse poder, que nem Filipe teve, que nem a Filipe foi concedido fazer essas coisas. Filipe fazia sinais e prodígios, maravilhas, e o Simão via isso e ficou do lado dele. Eu quero, legal isso aqui. Hein? Mas a manifestação do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, quem ministrou foi quem? Foram os apóstolos. E ele viu isso, rapaz, Filipe não tem isso. Talvez ele tenha pensado assim, se eu conseguir isso aí, eu vou estar acima de Filipe. Pode ser. Aí a gente está querendo arrumar briga também, né? Mas aí está entrando no mato, né? Daí a gente botou um pezinho lá e tirou para ver, vamos ver. Mas pode ser isso, entendeu? Mas é necessária essa confirmação. Quem é que recebeu a crisma? Quem foi crismado aí? Só Otávio? Hã? Ninguém recebeu o olhinho perfumado na testa, não, gente? Se for, você deve. Acho que você tem cara de ser crismado. Né? O que é? É o sacramento, né? Esse sacramento da confirmação no catolicismo, né? Acho que ninguém aqui veio do catolicismo, né? Só o Marcelo que era coroinha. Tá vendo? Aí, ó. Vocês animaram, né? Né? Então, assim, é a confirmação, né? É a confirmação. Não, é depois. Você é maior. Então você voltou nesse dia. No dia da crinha, cadê Marcelo? Não veio, tá jogando bola. Assim, você é batizado, batismo infantil, aí faz lá o catecismo, né? Depois, quando você chega um momento de você confirmar a sua fé, né, perante as pessoas, aí vai lá receber a confirmação por um sacerdote, por alguém autorizado pela igreja, aí recebe lá um unçãozinho, né, com um olhinho cheiroso, na cruzinha na testa. Pronto, agora você está confirmado. Né? É uma espécie de confissão pública. Né? O presbiterianismo é quase isso, né? Eu quase tomando paulada aqui, né? Mas, assim, batiza quando é criança, depois confirma. Depois, quando você fica grande, você vai lá na frente da igreja e fala, eu confirmo a minha fé em Jesus, aquela coisa. Né? Então, aí, acabou, é isso mesmo, né? Eu tomei a decisão, fiel para sempre a Jesus. Enfim, a doutrina o quarto ponto aqui que a gente vê nesse texto, que é tirado daqui, a doutrina católica daqui também, da confirmação, né? O sacramento da confirmação da crisma. É tirado daqui dessa ideia de que o sacerdote tem o poder de confirmar a fé do crente. Então ele recebe a confirmação a partir daí. Foi lá, confirmou, você é crente mesmo. Né? Então aqui está um selo de que você é. Então, enfim, essa mistura aí. Deu para entender, gente? Pegaram aí? Acho que deu, né? Ficou dúvidas aí? Foi mais um pouquinho, né? Mas entende o que esses versículos compreendem? É estranho realmente para a gente ver um texto desse, a gente fica se perguntando, né? Por que Deus quis assim? Por que Deus, não, como fez das outras vezes, já através do batismo lá de Filipe, derramou o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo? Porque precisava se passar por esse processo. Sim, judeu e samaritano também fica assim, tá vendo? Nós somos iguais. Perante Deus não tem diferença. Até lá atrás havia divisões. Mas agora nós cremos no mesmo Deus, nós temos a mesma fé, a mesma ortodoxia. Tá? Seguimos a mesma, sem exceção. E aí, a outra vez que isso vai acontecer, lá na casa de Cornélio, que Pedro ainda está pregando, o Espírito Santo vem sobre ele sem nem ser batizado. Olha o outro problema. Né? Aí falou assim, caramba, mas não tinha nem sido batizado e já recebeu o Espírito Santo. A gente vê, né, os dois extremos aqui, né? Um tinha sido batizado, mas não tinha Espírito Santo. O outro
não tinha recebido o batismo nas águas, mas já recebeu primeiro. Aí Pedro falou: pode recusar a água? Vai. Depois Pedro falou: agora vocês batizam, tá, gente? Batiza, vai ficar tudo direitinho. Pedro teve até que dar, como diz, satisfação depois disso, né? E o outro episódio mais marcante, que já é aqui, né, no caso aqui, a descida do Espírito Santo sobre os gentios, porque Cornélio é um gentio. Então, aqui compreende as três etapas: Jerusalém, Samaria e confins da terra. Então, confins da terra começou aonde? Começou lá em Cesareia. Começou ali, através de Cornélio e toda a sua casa. Né? Toda a sua casa, um gentio que creu e recebeu o Espírito Santo. Ok? Então, Deus está igualando todo mundo. Não tem, judeu é melhor. Por isso que o primeiro concílio, né, de Jerusalém, lá no capítulo 15, um dia a gente vai chegar lá, mostra isso. Olha, não há diferença. Não tem que ser judeu. Judeu não é melhor. Não tem isso. Todos somos iguais. Mas você é samaritano. Opa, dobra a sua língua. Né? Aqui eu sou cristão, sou samaritano, mas sou cristão. E eu tenho o mesmo espírito que você tem. Nós temos a mesma condição diante de Deus. E o gentio falou assim: eu também, né? Eu também, eu estou aqui, mas eu também sou um cristão, sou um servo de Deus. Ninguém vai desfrutar de uma posição mais elevada e privilegiada diante de Deus. O mesmo espírito que habita no judeu, convertido, habita também no gentio, que antes era adorador lá de Apolo, enfim. Entenderam aí, gente? É isso, né? Na semana que vem a gente vai olhar, então, o versículo 18, que vai voltar a tratar de Simão, né? Vamos voltar aí para a historinha de Simão e ver o que acontece. Isso é legal porque o versículo 25, acho que é bom a gente comentar isso, vai mostrar que os discípulos voltam para Jerusalém e eles vão parando nas aldeias dos samaritanos, né? Quer dizer, essa barreira foi completamente quebrada. Até Pedro e João falaram assim: agora, né, vamos daqui até Jerusalém, onde tiver uma aldeia de samaritano, a gente entra, prega e vamos falar de Jesus. Acabou. Tá tudo igualado. Acabou essa divisão. Acabou. Né? Muito bem. Vamos orar?